Ontem nós falamos um pouco sobre o apóstolo Pedro e as diversas eras de autoridade, né? E aqui nós vemos novamente sendo mencionado o nome de Pedro distintamente, né, dos discípulos no versículo 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. E nós vemos aqui que aqui não foi mencionado o nome de Pedro como algo que ele faria especialmente, ou uma autoridade que seria conferida a ele, ou ainda concedido chaves a ele. Mas aqui fala de Pedro por causa de uma fraqueza. É interessante, né? A má doutrina de sucessão apostólica e de autoridades, né, dadas àqueles que sucederiam os apóstolos, né, como dizem, então atribuem uma santidade, uma característica a uma pessoa, a um homem, que não convém, porque são homens que realmente tiveram suas fraquezas, seus erros, e que foram muitas vezes corrigidos também. Enfim, homens semelhantes aos demais homens. Nós sabemos que o único que não teve erro, sua boca nunca disse uma palavra que teve que voltar atrás, seus atos foram completamente perfeitos, não tinha que se arrepender de alguma coisa, nunca teve que dizer sinto muito, eu não sabia, desculpe, eu errei, não. É a única pessoa, o homem, porque Cristo se fez homem, semelhante a nós, em todo sentido da palavra, assim como ele é Deus em todo sentido da palavra, ele também é homem em todo sentido da palavra, mas ele como homem nunca teve nenhum desvio, nada de imperfeição, foi o único homem assim. Agora os demais homens são cheios de fraquezas e passíveis de erros, e Pedro é como um deles. Então toda essa coisa que se coloca, né, sobre a pessoa de Pedro, não existe nada disso na verdade, a não ser aquilo que Cristo mesmo conferiu a ele. Isso sim, nós honramos, né, nós respeitamos aquilo que Cristo fez por intermédio dele e para ele, né, para que ele deixasse também escritos que fossem muito preciosos para nós, ainda que ele tenha sido o apóstolo da circuncisão, né, e Paulo dos gentios, mas Pedro, suas escrituras são inspiradas e muito úteis. Mas ele era um homem como os demais homens, e aqui é mencionado Pedro não por causa de alguma coisa que fosse dada a ele de especial, ou que ele fosse especial em alguma coisa. Aqui fala e dizei a seus discípulos e a Pedro. Por que isso? Por que distingue Pedro aqui? Falaria para os discípulos e a Pedro, porque Pedro realmente havia negado ao Senhor por causa de sua fraqueza, de sua impetuosidade, né, de ele sempre estar pronto a fazer alguma coisa, a falar, e como nós vimos em Mateus 16, um momento ele disse algo que foi inspirado mesmo, o Pai revelou para ele, e isso estava muito bom, mas muitas vezes ele agiu na sua própria força, na sua própria energia, ainda que com muito boa intenção, né? Que ele disse ao Senhor, eu darei a minha vida por ti, falando ao Senhor. Todos podem, esses daí podem até fugir, mas eu não, eu vou honrar a ti até o final.
E nós vemos que nos primeiros problemas que apareceram com a crucificação do Senhor, ele vai, ainda que sendo um homem impetuoso e valente, né, um dos valentes do Senhor, mas ele realmente nega ao Senhor por 3 vezes e nega assim numa circunstância que não seria tão necessário, né, mas expõe-se como homem com fraqueza. Então aqui, para que ele seja alentado, né, o Senhor diz, vai, diz aos discípulos, e a Pedro. Pedro não pensa, querendo dizer, fala para Pedro que ele não vai ficar de fora por causa dessa fraqueza que ele teve de me negar e tudo. O apóstolo Paulo também, em 1 Coríntios 15, também diz que ele apareceu a Cefas e depois aos demais. Então, distinguindo, né, Pedro também, porque Pedro poderia estar abalado por uma queda que ele teve, né, e portanto o Senhor estava alentando e mostrando que ele, logicamente, reconheceria seu erro, mas que ele seria recebido novamente. E isso põe-se até como um exemplo para nós, né, de não desanimarmos quando fracassamos, porque o Senhor está pronto a nos restaurar e com muito desejo Ele está de chamar-nos para si novamente, quando temos essas quedas, né? Capítulo 26, versículo 31, seria interessante ler esses versículos. Mateus 26, versículo 31. Então Jesus lhes disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. É interessante isso que aconteceu, né? Porque Pedro tinha essa, como o irmão está citando, essa autoconfiança, e a autoconfiança, ela, infelizmente, né, ela ultrapassa os limites que Deus estabelece. Então, aqui em Mateus, o Senhor havia dito, como se não bastasse apenas ele dizer, né, que bastaria já ele dizer o versículo 31 que nós lemos aqui, que todos essa noite escandalizareis em mim, bastaria isso, ele falar. Mas ele diz algo muito mais, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Isso era profecia do Velho Testamento. Estava escrito isso, que quando o pastor fosse ferido, as ovelhas ficariam dispersas. Era uma profecia isso. E Pedro foi além da palavra do Senhor, foi além da Escritura. A Escritura estava dizendo que isso ia acontecer, ele estava falando: não, ainda que todo mundo faça isso, eu não vou fazer isso aí não. E o interessante é que ele estava sendo sincero, irmão. Ele não estava dando uma de herói, ele estava sendo sincero. Só que sinceridade, ou seja, consciência só, não basta. A boa consciência só em si, ela não basta. Ela tem que ser norteada, né, dirigida pela palavra de Deus, porque com boa consciência nós podemos fazer bobagem contra Deus. E é o que estava acontecendo aqui com ele. Com boa consciência ele estava dizendo isso: não, Senhor, ainda que todos venham negar, eu não vou fazer isso não. Só que ele tinha que aprender que as coisas, né,
no Senhor não são assim. Ou seja, ainda que ele estivesse vendo isso, o justo, né, o certo, seria ele ter ficado com a boca calada e dizer assim: se está escrito, então é assim que vai acontecer. Ainda que eu veja diferente, se está escrito assim, eu tenho que ficar quieto. Submeter aquilo que está escrito sem questionamento. Então, por quê? Porque é a palavra de Deus, como o senhor falou, porque está escrito. E ele teve ele tinha, né, essa autoconfiança, então ele teve que passar por isso amargamente. E o irmão, o Peixe citou um negócio interessante agora aqui. E o que fez ele negar, logo depois aqui desses versículos, 3 vezes ele negou. Não foi necessário o Império Romano sair atrás dele, pegar ele, botar ele na parede para ele negar o Senhor. Não precisou César fazer isso. Foi uma criada, perguntou: você não é discípulo dele? Não, não sou. Uma mulher perguntou isso para ele e já negou. Então aí a gente vê a fraqueza, né, a debilidade do ser humano, que uma hora está lá em cima, né, e outra já está lá embaixo. Isso nós não podemos ser norteados por nós mesmos, e sim pela palavra de Deus. E o Senhor aqui fazendo isso para Pedro, né, até esse versículo nosso do capítulo lá, de Marcos, se o Senhor não tivesse falado ir a Pedro, ele não iria. Você vê um versículo lá em João, Evangelho de João, capítulo 20, João 20, versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo, que era João, e foram ao sepulcro. E os 2 corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. Versículo 3. Então Pedro saiu com o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Os 2 corriam juntos, versículo 4, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. Por quê? Será que Pedro era mais velho, era mais cansado, por isso que o outro correu primeiro? Estava fora de forma? Será que era isso? Era a consciência pesada dele. A nossa consciência vai refletir no nosso andar. João, aqui era Pedro e João, era o oposto, né, um do outro. João, ele sempre se preocupou, ou melhor, se ocupou, enquanto ou o quanto o Senhor amava ele. É isso que João viu. A vida de João junto do Senhor, ele sempre teve esse sentimento de estar ocupado. Quanto que o Senhor amava ele. Esse era o gozo dele. Agora Pedro não. Pedro queria provar para o Senhor quanto ele amava o Senhor. E isso é um desastre. Acabou tudo isso aí que nós estamos vendo. E agora, eles tendo ouvido que o Senhor havia ressuscitado, os 2 saíram correndo para ir lá no sepulcro. O Senhor está ressuscitado. Saíram os 2, e daí Pedro começou a pensar: puxa vida, eu falei que eu ia dar minha vida por ele. E os pés dele começou a ficar pesado, porque a sua consciência estava ocupada. E João não, João saiu e não tinha nada que impedisse ele. E assim ele teve que aprender do Senhor. O Senhor ressuscitado teve que falar com ele, tratar com ele em amor
para a sua restauração, para que ele fosse depois, sabe o que? Bênção os seus irmãos. Isso nós vemos em Lucas, né? Vamos ver esse versículo em Lucas. Lucas 22. Falando desse assunto ainda, né? Lucas 22, versículo 31. Lucas 22, 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. O Senhor sabia que ele ia ter que passar debaixo dessa prova, mas nós vemos a perfeição aqui do Senhor. Embora o Senhor aqui em vida, ele não era um sacerdote, porque ele era a tribo de Judá, e sim um rei, mas ele era o verdadeiro sumo sacerdote, porque ele era o verdadeiro, e era hoje para nós o sumo sacerdote, porque ele antecede o socorro, né, o trabalho do sacerdote. Ele, antes que acontecesse, o Senhor já rogou por ele. E teve que passar por ele primeiro. Satanás vos reclamou para vos cirandar. Ou seja, ele permitiu que isso acontecesse por bem dele mesmo. Por causa de que Pedro tinha que aprender isso. Embora tenha que passar o quê? Na peneira de Satanás. E Pedro o que era? Ele era um infiel? Não. Ele fala que ele era, o que ele era? Trigo, né? Não é isso que ele fala aí? Versículo 31. Ele era trigo, ele não era joio. Mas ele tinha que passar por isso. Por quê? Quando te converteres desse caminho, o que? Converter dessa autoconfiança, que você acredita em você demais. Quando você aprender isso, fortalece os teus irmãos. Então, irmãos, quando nós passamos por provas, sabe, às vezes provas profundas, saiba que após isso, o Senhor tem um propósito. Tem um propósito para nós, primeiramente, nos libertar de nós mesmos. E depois isso, consequentemente, será bênção. Será bênção. Então, nós devemos ter paciência na tribulação, na angústia, saber que o Senhor está vendo. Primeiro passou por ele, antes de chegar nele. Não é assim? Sabe? Antes de algo chegar a mim, passou primeiro pelo Senhor. É Ele que vai dizer se pode ou não pode. Às vezes eu posso falar, uxe, como está difícil, mas o Senhor sabe, porque passou lá primeiro para ele. E assim foi com Pedro. E nós sabemos quanta bênção Pedro foi depois, né, no seu trabalho, no meio dos irmãos, sabe, que bênção, né, mas ele sabia sempre que ele era esse Simão, né, que o Senhor falou aqui, Simão, Simão, porque Pedro era o nome que o Senhor deu para ele, porque o nome dele era Simão, Cefas, né, Simão. Pedro é o Senhor que deu para ele, serás Pedro. E ele leva esse nome, ele sempre quando fala dele, ele falava Pedro e Simão Pedro, porque ele ainda sabia que ele era o Simão. Na carta dele ele fala, Simão Pedro, servo tal. Por quê? Porque ele sabia que ele ainda era Simão, mas ele disse que eu sou Pedro, então eu sou Pedro. Nós devemos olhar para ele, né? Saber que é ele que trata e cuida de nós. Nesse versículo de Lucas 22, versículo 31, ele fala: eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Satanás pediu a todos para entrar na prova, mas o Senhor rogou, eu roguei por ti, o Senhor rogou por Pedro, porque no tipo de prova que haveria,
de prova que haveria, Pedro era o que tinha o problema e que podia, então, ser prejudicado, né? E o Senhor, então, antecipadamente, né, roga por ele. E somente para completar esse pensamento, esse cirandar aqui, a versão fala peneirar, me parece. Mas, enfim, o sentido é purificar, é deixar só aquilo que é genuíno. Peneira-se uma coisa, né, para tirar as impurezas, levanta-se e joga para o ar, o vento bate e leva a palha, o que não é puro ali, né, o que não serve, e fica só a coisa que é pura, que é aquilo que realmente o Senhor quer em nós. Então ele faz esse trabalho, né, com muito amor, com muito cuidado, né, rogando por nós antecipadamente também, porque aqui nós podemos perceber que não é só com Pedro que ele faz isso, é uma coisa que sucessivamente, né, e constantemente acontece. Ele nos peneira, ele nos faz passar por essas provas, mas com que finalidade? Né? Purificar, ficar aquilo que é de Cristo somente, aquilo que é verdadeiro, né, em nós e para Ele, né, para Cristo. E havia outros, no versículo 12, agora de Marcos 16, o Senhor tem um igual cuidado, né, com todos. E no versículo 12 fala: e depois manifestou-se em outra forma 2 deles que iam de caminho para o campo. Esses também estavam saindo, né? Não sei se são os mesmos, se são os discípulos do caminho de Emaús. Provavelmente. Mas ali, pelo menos é o mesmo caso, né? Eles tinham deixado ali Jerusalém e estavam indo para longe, para um outro lugar. E o Senhor não permite isso, Ele vai atrás desses 2 também. No caso lá de Lucas, ele fala que foi com eles e foi falando com eles, pela sua palavra, foi mostrando a eles. Uma hora abriu o entendimento deles e eles voltaram imediatamente para Jerusalém e encontraram, como aqui também, no versículo 14, finalmente apareceu aos 11, estando eles juntamente e tal. Então nós vemos que é o que o Senhor faz, né, com todos. O Senhor ia se manifestar, Ele ia aparecer em um lugar. Isso seria uma coisa que nunca tinha acontecido no mundo, isso. Nunca se houve tal coisa. Um homem ressurreto ia se pôr num lugar e queria que todos aqueles que eram dele estivessem ali, para estar em torno dele, e ele ia se manifestar. Toda essa tristeza aqui do versículo 10, né? E partindo dela anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Toda essa tristeza, esse choro, né, ia desaparecer tudo. Por quê? Porque o Senhor ia aparecer no lugar em que eles estariam, e tudo isso ia se dissipar, ia tomar um lugar ali, alegria, adoração, tudo isso aconteceria naquele lugar. E o Senhor, então, conhecendo os que eram seus, Ele vai atrás, Ele busca, Ele vai e faz com que eles voltem para aquele lugar e leva-os para a Galileia, e ali, naquele momento, o Senhor se põe no meio deles. E isso aí também é uma figura, né, do que acontece hoje com a igreja, né? Muitos dos seus filhos, muitos dos filhos de Deus deixaram esse lugar e vão para longe, vão buscar os seus interesses, saem,
Mas uns, Deus, por misericórdia, né, o Senhor, Jesus mesmo, vai buscar e mostra pela palavra de Deus, assim como os discípulos da caminho de Emaús, né, abrindo-lhes as Escrituras, porque tem que ser pelas Escrituras. O Espírito Santo obra através das Escrituras, da palavra de Deus, e pelas Escrituras convence alguns a retornarem, a voltar ao lugar onde o Senhor se põe no meio deles. Então é uma figura muito preciosa disso, essas porções, mas mais diretamente falando do amor de Cristo por cada um. Ele vai, ele busca, e ainda que estejam saindo para lá, mas ele traz para aquele lugar, porque ali todo esse choro, toda essa tristeza seria dissipada e daria lugar a essa alegria e essa adoração, né, que só Deus merece, né, essa adoração. E o Senhor, então, recebendo tudo isso no meio daqueles que foram congregados por Ele. Mais uma vez, uma figura disso. Ele que congrega, Ele que pega e leva. Na verdade, os discípulos, pelo desmazelo, né, de não buscarem na palavra, se desviam muitas vezes, mas Ele vai buscar e traz para esse lugar, para que Ele possa se pôr, né, e ser conhecido no meio deles. Então, nesse versículo 15 de Marcos 16, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Há um passo a mais aqui do que somente aos judeus. Aqui já é o Senhor está anunciando algo que vai além, né, do que se podia esperar, né, num tratamento apenas com os judeus. Ele diz: ide por todo o mundo e pregai. Sairia, né, desse hall apenas dos judeus. O Evangelho, como nós sabemos, deveria começar a ser pregado na Judéia, depois em Samaria e até os confins da terra, né? Embora literalmente nós vejamos que o Evangelho do Reino estivesse em evidência e o que era conhecido nesse momento aqui, mas ele está ultrapassando, ele já está falando de algo que excederia esse hall, né, esse aprisco, né, dos judeus e de Israel. E é muito interessante essa graça, né, de Deus, que está o Senhor ressurreto falando essas palavras. Ele em vida, ele pregou o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino foi pregado por João Batista, né? E depois pelo Senhor, pelos seus discípulos também. E nós vemos que até Estevão, né? Esse Evangelho foi anunciado, desconhecendo assim o alcance, né, desse Evangelho do Reino, que depois seria, então, por meio do ministério de Paulo, principalmente, ser conhecido como o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho de Deus. Paulo chama também do meu Evangelho, né? O Evangelho da glória de Cristo, que fala do Evangelho, né, de um homem glorificado, não a salvação apenas a salvação de um castigo eterno, a salvação de lago de fogo, mas também o homem sendo glorificado, uma salvação que tira o homem dessa esfera aqui da terra e põe esse homem na glória com Cristo. Então esse Evangelho ainda não era conhecido, né, nesses momentos aqui, mas Cristo ressurreto está falando essas palavras aqui e pode então alcançar isso, né, mostrar para o mundo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho.
era mais, do que apenas ser anunciado esse evangelho entre os judeus. Esses versículos 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Acho que nossos irmãos todos já devem ter percebido que as doutrinas mais básicas, mais elementares, se é que podemos dizer assim, às vezes básicas e elementares por aqueles que já têm um certo conhecimento, mas mesmo entre esses, essas doutrinas mais básicas, mais elementares, são as que mais causam divisões, por falta de entendimento, por falta de, principalmente, sujeição à palavra de Deus. Quando alguém vai falar em batismo, então a primeira coisa que surge você é batizado nas águas? Você é batizado antes de crer? Você é batizado depois de crer? Então começa a surgir uma série de especulações sobre o batismo, mas porque na verdade não entende o que significa o batismo cristão. Aqui ele está falando de batismo cristão. Em Efésios também fala, há um só batismo, é o batismo cristão. Não é a forma de batismo propriamente que é mencionada, mas para quem uma pessoa é batizada. E aqui então está dizendo, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aqui não está dizendo quando a pessoa foi batizada, se ela foi batizada antes de crer ou depois de crer. Se ela crê e é batizada, será salva. E se ela não crer, ela será condenada. Não diz se ela não crer e não for batizada, será condenada. Não, se ela não crer, ela será condenada. Então o foco aqui não é quando o batismo se deu, se foi antes da conversão ou depois da conversão, mas é realmente a fé em Cristo que salva. O batismo não salva. O batismo cristão, ele serve apenas aqui para a terra. Ele não tem acesso ao céu. Uma pessoa batizada, ela não tem acesso ao céu porque ela é batizada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o batismo cristão. Uma pessoa que é batizada não interfere nada no céu. Ela apenas aqui na terra, ela muda de posição. Vamos ler em Atos, capítulo 2, no versículo 37. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então aqui é mencionada essa palavra batismo, porque os judeus tinham clamado para si o sangue de Cristo, a culpa do sangue de Cristo. Mateus 27, né? Vamos ler esses versículos. Mateus 27 e 25. Um pouco antes, 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava antes, o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos.
A culpa da morte dele, de Cristo, eles falaram, e pode jogar a nossa conta sobre nós, e não só isso, sobre nossos filhos também, sobre os filhos deles. Pense, né, todos que têm filhos, sabe, uma coisa séria eles fizeram, olha, caia sobre nós e sobre nossos filhos a culpa desse sangue. E lá em Atos 2, é justamente isso que eles estão fazendo. No 38, disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quer dizer, eles tinham que se arrepender e mostrar esse arrependimento pelo batismo, mudar de posição, sair dessa situação de culpados que eles estavam pela morte de Cristo, e por isso que no versículo 39 fala, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos. Então, Pedro ali está falando para eles, olha, aquilo que vocês falaram lá em Mateus, que era para cair sobre as suas cabeças e dos seus filhos, essa promessa, arrependei-vos e seres batizados para sair, para mudar de posição, sair desse terreno de culpa da morte de Cristo, de culpa de serem os que entregaram a Cristo. E falou para eles ainda, ali não é só para vocês, é para vossos filhos também. Então foi uma oportunidade, né, ímpar, uma oportunidade de eles tirarem de si essa maldição e a de seus filhos também, que eles tinham clamado isso sobre eles, e de saírem dessa posição e se colocarem do outro lado, ou seja, daqueles que então andariam com Cristo, estariam com Cristo, seriam seus discípulos de Cristo, pelo batismo cristão. E é por isso que ele fala aqui, para perdão dos pecados, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Ele não está falando aqui a forma de batismo. E o batismo cristão fala no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui ele fala de Cristo porque era o batismo cristão que eles precisavam, era o batismo que os tiraria dessa condição de culpa para ficarem na posição de livres, de arrependidos e livres dessa culpa. Então mudou de posição aqui na terra eles. Eles agora eram não mais judeus, eles eram cristãos. Ali não podiam deixar de ser da sua nação, judeus cristãos, mas eles agora não estavam mais sob a administração, né, judaica, da religião judaica, mas eles estavam sob a administração cristã de Cristo. E assim também, irmãos, na Epístola de Pedro, também, quando fala de Noé, né, que foi batizado, né, vamos ler lá, que não me lembro as palavras que falam. 1 Pedro 3,19, vamos ler o 18 antes. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo não do arrependimento, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se sujeitado anjos e autoridades e potências. Então aqui ele fala dessas águas do dilúvio, né? E fala que salva. O batismo salva nesse sentido. E pelas águas. Deus enviou as águas do dilúvio e sepultou todo esse mundo corrompido. Morreram todos. E esse mundo totalmente foi coberto com água. Houve um juízo, né, universal.
E esse juízo, essa água que veio, a mesma que sepultou a todos, também levantou a arca. E 8 almas apenas se salvaram. Se salvaram do quê? Eles mudaram de posição. Eles saíram de uma terra corrompida, arruinada, que Deus deu um juízo, e depois eles desceram. Quando as águas abaixaram, desceu a arca. Onde? No céu? Não, na mesma terra. Na terra, só que purificada. Era um outro lugar, ou melhor dizer, o mesmo lugar, só que numa condição diferente. Era uma terra purificada. Então o batismo ele faz isso, ele muda você de posição. Existe uma família que é incrédula, não crê em Cristo, não tem relação nenhuma com a profissão cristã, né? Não professam o nome de Cristo. Então, pelo batismo, essa família, ela passa a ser uma família cristã. Ela era uma família pagã, ou até de outra religião, que não leva o nome cristão, e muda de posição, ela vai para um lugar de bênção. Porque, quer queira ou quer não, a cristandade, né, ela é beneficiada por estar professando o nome de Cristo. Por exemplo, essa família, que antes não tinha nenhuma relação com Deus, com o verdadeiro Deus, né? Hoje não, ela reúne, senta na mesa com os seus, dá graças pela comida, tem a liberdade de abrir a Bíblia, ler com seus filhos, com todos. Por quê? Porque estão num terreno cristão. Então, o batismo, na verdade, não está falando de salvação de alma. Ele está falando de mudança de posição aqui no mundo. E nas Escrituras nos falam, né, em 1 Coríntios 1, fala do batismo, né, de casas. Paulo tinha batizado a família de Estéfanas. A Lídia foi batizada com toda a sua casa. O carcereiro foi batizado, ele e sua casa. Fala de batismo de família. Quando fala casa ali, a palavra significa mais família, né, do que propriamente um edifício imobiliário, uma casa, como nós costumamos falar, no seu sentido primário, né? Então, batismo de casa. Por quê? Porque o batismo não salva a alma, mas ele salva desse mundo, ele muda de posição, uma família, uma pessoa, ele muda de posição aqui nesse mundo. Então, não está dizendo ali em Marcos, nós estamos estudando, que a pessoa precisa crer para ser batizada. Não está dizendo isso. Ele está dizendo que se ela crer e for batizada, se ela professar, né, que ela está unida aos cristãos pelo batismo, está muito bem. Se ela não quiser fazer isso, ela está num terreno não tão confortável. Mas a fé é que vai salvar a alma dessa pessoa, e não o batismo. Então é muito claro isso, que quem crê e é batizado será salvo. Quem não crer será condenado. O problema é a fé em Cristo, quanto à salvação eterna, quanto ao céu. Agora o batismo não, o batismo só serve para a terra. Outro exemplo disso é 1 Coríntios 10 também, que a saída do Egito, né, todos foram batizados para Moisés, saíram todos do Egito. Saiu todo mundo. O faraó falou: não, deixa os meninos, deixa as crianças que vão adorar, depois vocês vão. Não, iremos nós e nossos pequenos, nossos filhos. Pegaram todos, tiraram do Egito, saiu todo mundo. Saíram do Egito e entraram em Canaã? Não. Canaã para nós seria um exemplo, uma figura do céu, né? Não, eles saíram do Egito e depois entraram no deserto, um lugar de prova. O Egito é uma figura do mundo, de pecado. O deserto é uma figura do mesmo mundo, tornado para nós um lugar de provas agora. Eles não saíram do Egito e já entraram em Canaã.
E saíram, passaram pelo Mar Vermelho, né, que Paulo está dando exemplo ali em 1 Coríntios 10. Passaram pelo Mar Vermelho, uma figura do batismo, né, foram sepultados ali e entraram no deserto. Mas era o mesmo mundo. Então, o batismo, né, que fala aqui, não se trata de salvação de alma, é uma mudança de posição. Coisa a respeito disso que acho que ajuda um pouco. Já se fizeram perguntas, né, desse tipo. Por quê? Por que não está escrito na palavra de Deus que deve-se batizar crianças? Se vocês afirmam que o batismo de famílias é bíblico, por que não está escrito que batizou alguma criança? Por que não menciona, na família de Estéfanas tinha um menino de 2 anos, 1 ano, 6 meses? Por quê? E é uma pergunta interessante. Deus quer que nós tenhamos exercício naquilo que nós fazemos. Ele não quer que nós façamos as coisas só porque elas são elementares. E podem ver, irmãos, quantas coisas nas Escrituras nós temos convicção de que são, como estar congregado ao nome do Senhor, por exemplo, e não está escrito assim, literalmente, com todas as letras. Olha, vocês não devem reunir em lugares que têm denominação. Não está escrito isso. Como que nós sabemos que nós devemos congregar somente ao nome de Cristo? Porque nós temos exercício de procurar na palavra. Escuta, mas aonde que está escrito que eu devo ir numa denominação, que eu devo seguir uma religião? Não está escrito. Mas eu sei. Por quê? Porque a Escritura está falando que onde forem reunidos para o meu nome 2 ou 3, ali estou eu no meio dele. Mas depende de exercícios isso, não é verdade? Não é difícil? Eu acho difícil, muito difícil. Foi compreender essas coisas, e até hoje ainda, né, nós lutamos para compreender cada vez melhor, para poder passar para os outros, porque nós temos uma convicção que nós tivemos por exercício espiritual. Como eu estava dizendo, o próprio Senhor foi buscar esses discípulos lá longe, trazê-los. Olha, volta lá, ele já tinha andado bastante, volta lá, porque é lá que está, não adianta. Você vai sair longe, vai cada vez mais distante, e eu não vou estar lá, eu não vou me manifestar lá, eu vou me manifestar lá, onde eu falei para vocês irem. Então, muitas coisas nas Escrituras, né, nós temos convicções porque nós temos exercícios. Então, um pai de família, ele não deve perguntar, eu devo batizar meu filho, minha filha, meu nenê? Não, ele deve perguntar, eu posso batizar meus filhos? Eu posso tirar meus filhos desse lugar de maldição, que é esse mundo? Porque Efésios fala para nós ensinarmos nossos filhos, né, criá-los na doutrina e a demonstração do Senhor e tudo. Eu posso fazer isso colocando com meu filho fora do lugar de ser cristão? Deus age com alguém hoje em bênção fora do terreno cristão? Digo de profissão mesmo, não só dos que estão congregados ao nome do Senhor. Não! Deus está tratando em bênção hoje com os cristãos. Ele não está trabalhando hoje com os judeus. Os judeus estão nessa situação miserável. Apesar de tanta riqueza, mas miserável. Quanto às coisas de Deus. Então Deus está tratando, né, tudo dentro do terreno cristão. Agora, eu vou ensinar meu filho no caminho que ele deve andar, vou ensinar a doutrina para ele, vou ensinar as práticas cristãs, sem, na verdade, ele ser um cristão, porque o batismo divide, né? Põe de um lado os que são cristãos e do outro lado os que não são cristãos. Nós só nos tornamos cristãos pelo batismo.
Nós somos salvos pela fé em Cristo, mas nós entramos na profissão cristã de professar a cristandade, o cristianismo, ser cristão pelo batismo. Então, nós temos que ter exercício para fazer essas coisas. Ninguém deve fazer isso porque o irmão disse, o irmão falou. Não, leve isso diante do Senhor, busque, leia, veja o que o Senhor tem para falar sobre isso para nós. Porque, repito, as coisas mais elementares são as que mais causam divisões, controvérsias entre irmãos, e isso é sempre perigoso, uma centena de divisões que há foram causadas esse assunto simples de batismo, e por se tomar uma posição tão firme de querer exigir tal coisa dos outros, causam divisões. Mas não é isso. Deus está dando para nós bênçãos, e Ele quer que nós entendamos e tenhamos exercício sobre isso, em comunhão com Ele e seguindo a Sua palavra. Colossenses 1, versículo 23. Se na verdade permaneceis fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Interessante essa questão do Evangelho que iria se propagar. Nós vemos que o Senhor ali em Marcos, que nós estamos lendo, ele não estava citando o Evangelho da graça, mas nós vemos que a graça de Deus se estender além de Israel, além dos judeus. Porque em Gênesis 49, quando Jacó está abençoando cada um dos seus filhos, ele fala para José que José era um ramo frutífero plantado junto à fonte, e os seus ramos ultrapassaria os muros, ou o muro. Ou seja, o Senhor Jesus, os seus ramos iam passar além dos limites de Israel. A bênção, essa bênção dessa pessoa, que era dos judeus, ia atravessar além. Então, quando ali o Evangelho do Reino foi parado, vamos dizer assim, foi cessado de pregar, porque estava relacionado diretamente a Israel, aos judeus, nós vemos aqui que por Paulo, Paulo cita isso aqui. O Evangelho, só que aqui tem um detalhe, aqui ele está dizendo, esse Colossenses, é criação, não é criatura. A toda criação, ou seja, todas as partes do mundo, o Evangelho chegaria. É isso que ele está falando. Ele não está falando de criaturas individuais, assim, ou seja, indivíduos. Todos os indivíduos vão ouvir esse Evangelho. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que o Evangelho alcançaria o mundo inteiro, mas não que necessariamente todos ouviriam esse Evangelho, porque se todos realmente ouvissem o Evangelho, teria chegado ao fim. Porque nós sabemos que aqueles que não aceitarem o Evangelho da graça, que é esse de Paulo, não se converterem pelo Evangelho da graça, eles não terão chance de se converter quando entrar na grande tribulação. Entende? Todos aqueles que ouviram o Evangelho, rejeitaram o Evangelho, eles vão entrar na grande tribulação e eles não vão ser salvos. O tempo foi agora. Então, aqueles que se salvarão na grande tribulação foram aqueles que, de um certo sentido, não ouviram o Evangelho da graça. Eles é que vão aceitar o Evangelho.
ou aqueles que ouviram o Evangelho, mas não de uma forma consciente, eles têm chance de ser salvos. Então, aqui, quando ele está falando, Paulo está citando não indivíduos, porque senão não sobraria ninguém. Em Marcos, ele está citando indivíduos, que o Evangelho ia alcançar todos. Daí ele se estende ali à grande tribulação. Inclusive, aconteceu isso no começo de Atos, né, num certo sentido, para testemunho para os judeus que Deus estava agora na igreja, mas ali esses sinais que acompanhar são aqueles que vão entrar na grande tribulação. Eles necessitarão realmente o respaldo divino para que eles sobrevivam na grande tribulação, e muitos deles vão morrer também. Isso é uma perseguição terrível. Então é interessante, né, que nós estamos vivendo agora esse tempo de Colossenses, no qual o Evangelho está sendo anunciado. O Evangelho do quê? O Evangelho da graça de Deus. Só uma coisinha bem rápida, mas somente para fechar esse capítulo de Marcos, versículo 17: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Vamos ler em Hebreus 1, como isso é interessante, como esses sinais, esses milagres tiveram lugar para confirmar que a palavra que eles estavam falando era a palavra de Deus. Então, só para falar desses milagres que se fazem, que se dizem fazer, isso não é da nossa conta, mas o propósito desses milagres, dessas coisas, era mostrar que era a palavra de Deus. Hebreus 2, versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Então, testificando, o versículo 4, novamente, testificando também Deus com eles, dando testemunho, né, de que aquela era a palavra de Deus que eles estavam falando. Ele então deu esses sinais, né, e todas essas maravilhas que foram feitas com esse propósito, né, de testificar, era a palavra de Deus. E agora, hoje, nós temos o cânon das Escrituras fechado, né, toda a doutrina já completa e tudo. Então, esses sinais, não tem mais esse propósito. Não há mais necessidade disso. Deus não faria uma coisa sem necessidade, né, somente para dar poderes a uns que se dizem, né, terem esses poderes.